3 motivos pelo qual todo cristão salvo em Jesus Cristo precisa da igreja. Primeiro motivo, Mateus 16, 18. O próprio Senhor Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi o próprio Senhor Jesus que estabeleceu a sua igreja, que edificou a sua igreja. A igreja é um propósito divino para a humanidade, para o homem. E nós não podemos nos furtar de participarmos, de sermos a igreja do Senhor Jesus, porque foi Ele que edificou a sua igreja. Propósito divino dado aos homens, confiado a homens. Marcos 3:13 diz ali, quando Jesus foi subir ao monte para orar, Ele chamou para si aqueles que Ele quis. E Deus é soberano, Deus é perfeito, e Ele sabe a quem chamar, Deus sabe com quem contar. E nós devemos entender isso, que foi o próprio Senhor Jesus que edificou para aperfeiçoamento dos santos. Segundo motivo pelo qual todo cristão salvo em Jesus Cristo precisa e deve pertencer à igreja, é porque a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Não podemos viver afastado, longe do corpo. Todo membro que é cortado do corpo, logo ele não tem vida. A vida está no corpo. 1 Coríntios capítulo 12 diz que cada membro ele tem a sua função, a sua particularidade. Nós somos membros uns dos outros e seus membros em particular, disse o Senhor Jesus. Então é uma honra para nós pertencermos à igreja de Jesus, não somente à igreja universal, mas à igreja a qual o Senhor tem nos colocado para reunião, para culto, periódicos, para aprendermos a sua palavra, porque é no corpo que nós somos alimentados, é no corpo que nós recebemos todos os nutrientes necessários para a vida, e não somente esta vida, mas a vida eterna. Terceiro motivo, terceira razão pelo qual todo cristão salvo em Jesus Cristo precisa da igreja, é porque é pela igreja que é conhecida a sabedoria de Deus diante dos principados e potestades. É através da igreja que nós temos a autoridade espiritual contra os principados e potestades. Se você realmente é salvo em Cristo Jesus, que você possa crer nesta palavra, neste poder que existe na igreja, porque Jesus é a cabeça da igreja. Colossenses 1,18 diz que Jesus é a cabeça do corpo da igreja. Paulo fala a Timóteo que a igreja é a casa de Deus, coluna e firmeza da verdade. Por isso, temos tudo o que precisamos na nossa vida espiritual participando da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando Ele vier, Ele voltará para buscar a sua igreja, os salvos, aqueles que estão juntos, unidos, como diz no Salmo 133. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A vida eterna é na comunhão, é na união dos irmãos, que o Senhor derrama o seu bálsamo, a sua unção, do seu Santo Espírito, nos revestindo de toda graça, de todo amor, de poder, ousadia, para que possamos viver no deserto desta vida. É através da igreja que nós temos vida, e vida com abundância. Então viva na igreja, viva pela igreja, receba as bênçãos, as promessas de Deus na igreja. Jesus ainda diz em Apocalipse 22, eu enviei o meu anjo nas igrejas para testificar estas coisas. Que você possa ter vida, e vida com abundância, vida na igreja do nosso Senhor Jesus, para que realmente você tenha a sua vida espiritual plena e abastecida, vivendo em comunhão e recebendo a palavra de Deus dos santos homens, a qual Ele também disse que deu a nós. Em Efésios 4:11 Ele disse, e Ele mesmo deu uns para pastores, doutores, evangelistas, bispos, buscando o quê? O aperfeiçoamento dos santos, para que possamos chegar à unidade da fé. Somente pela igreja, pelo ministério, pela comunhão, é que nós vamos ter vida espiritual, vida abundante. Deus te abençoe, em nome de Jesus.